A paz. Eu queria colocar aqui, no vídeo anterior nós falamos sobre a vida, o temperamento sanguíneo de Pedro, que às vezes ele era meio desastrado, porque ele era voluntarioso, queria muito ajudar, queria muito estar sendo usado por Deus, mas mesmo assim ele não tinha a disponibilidade de ter a dependência onde o Espírito de Deus podia fazer através dele. E muitas vezes nós temos essas reações, pulamos na frente, porque queremos defender o nome de Jesus, mas machucamos pessoas. Então o Senhor está nos mostrando o seguinte: quando Pedro encontra com Jesus e recebe o iniciar do trabalhar do nosso Deus, o que Pedro realmente encontrou em Jesus a ponto de confiar em Jesus? Essa pergunta também, ela cabe a nós. O que você poderia imaginar diante de Deus que você passou a confiar no Senhor Jesus? Então essa pergunta, sim, poderia entender o seguinte: por que nós fomos atraídos pelo Senhor Jesus? Na vida de Pedro, irmãos, quando nós estudamos um pouquinho aqui, nós vamos entender que Pedro, ele viu uma palavra de cura e esperança para a natureza de pó, caída, que Pedro tinha. Uma vida inconsistente, cheia de fracassos, de ruínas. Então, a partir daí, nós vamos ver que Pedro encontrou em Jesus uma palavra de cura e de esperança, onde ele poderia ter uma transformação de vida, onde ele poderia ter o Jesus que poderia libertá-lo dessa velha natureza. Então, em mim e em você, nós precisamos ter em Jesus essa esperança de uma nova natureza, onde o Senhor Jesus estará em nós, vivendo a vida dele. Nós teremos uma vida trocada, não uma vida melhorada. O Senhor não quer melhorar a sua vida, Ele quer substituir sua vida. Então, quando Pedro viu essa oportunidade, Pedro começa agora a ver que Jesus é o Filho de Deus. Essa palavra que Jesus trouxe era uma palavra de revelação, que Pedro não encontrou em nenhum outro lugar. O único lugar que conseguiu diagnosticar, sabe, todas aquelas tristezas, os vazios que estava machucando Pedro, foi Jesus, o único capaz de enxergar isso dentro de Pedro. Então agora, essa palavra de Jesus revelou o verdadeiro interesse de Jesus pela vida de Pedro. E eu quero te perguntar, você já viu em Jesus interesse da parte de Jesus nele entrar na sua vida, transformar a sua vida, colocar você como um filho amado dele nessa terra, para transmitir toda, sabe, essa vida que ele trouxe para nós, para outras pessoas? Você consegue enxergar isso também em Jesus? Quando nós começamos a ver isso, irmãos, nós passamos a confiar em Jesus, diretamente em Jesus, não a terceirizar isso, porque muitos confiam em homens, porque são grandes homens que têm dons espirituais. Então você confia naqueles homens, e a partir desse momento que você passa a confiar em homens, você transfere. Para você confiar em Jesus, primeiro você confia naquele homem ou naquela mulher. Então isso é um caminho que está sendo desviado. Nós temos que passar a confiar no Senhor. É só Jesus que traz para nós essa verdadeira troca de natureza, que foi o que aconteceu com Pedro. Então agora, nesse dia, Jesus, ele mostrou para Pedro que ele estava ali porque amava Pedro. Pedro conseguiu ver em Jesus um amor verdadeiro por ele. Então agora esse reconhecimento de Pedro era diferente. E agora, irmãos, nós vamos passar a ter diante do Senhor, neste momento, um olhar onde o Senhor Jesus é que vai estar falando direto com você. Ele quer tratar em você essa desconfiança que você tem, ou talvez essa falta de confiança que você tem nele. Ele quer colocar agora em você essa palavra que ele ministrou sobre a vida de Pedro, que preencheu a vida de Pedro por completo e que Pedro passou a confiar em Jesus. Jesus quer transmitir essa palavra agora dentro do seu coração para que você passe a confiar também no Senhor Jesus e não em nenhuma outra coisa nesse mundo. Placas denominacionais, religiões, homens cheios de talentos ou de dons,
O Senhor Jesus quer falar diretamente com você, assim como Ele fez na vida de Pedro. E hoje, se você disponibilizar o seu coração, o Senhor Jesus vai colocar essa palavra que preenche, essa palavra que Ele que tem nas mãos o futuro. Ele tem registrado nas mãos dele o seu futuro. E Ele quer realizar em você os planos que Ele tem para a sua vida. Quando você permitir e passar a confiar nele como Senhor, como pastor da sua vida, como seu verdadeiro Pai. Então que o Senhor possa neste momento ter esse encontro com você. Isso é tão simples, mas ao mesmo tempo tem que ser um coração, sabe, aberto. Você tem que deixar o Senhor, sabe, você precisa desejar Ele, ter fome dEle nesse momento, para que Ele possa ter um alcance no seu coração, ganhar o seu coração, preencher o seu coração. E Ele quer, talvez você tenha 10, 20, 30 anos que frequenta uma igreja, mas ainda não teve esse encontro genuíno com o Senhor Jesus. E que Ele vai estar encontrando e preenchendo o seu coração neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Amém?